o dimensionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede, ele pode ser feito por dois métodos bem simples. Não tem aqueles cálculos pesados que a gente está acostumado na engenharia, utilizar integral, utilizar derivada. Não, são somente multiplicações e divisões de determinadas grandezas, certo? E determinadas grandezas e determinadas influências que podem acarretar no dimensionamento, como em radiação, a questão do rendimento do painel, o rendimento do sistema, e assim sucessivamente. A gente vai ver no decorrer da aula, certo? Esses métodos, pessoal, foram métodos que eu, quando fazia graduação, eu estudei bastante e consegui aplicar quando eu trabalhei com sistemas fotovoltaicos conectados à rede. E todos os projetos que eu realizei, eu utilizei um método, que foi o método da insolação, que eu vou passar aqui para vocês. Ele é um método, como eu falei, bem simples, e vocês podem aplicar, quem já estiver aí pensando em entrar nessa área de solar, ok? Não é uma coisa da minha cabeça, foi estudos da literatura, isso é encontrado em vários trabalhos, também em alguns manuais e livros, e assim eu fui construindo a minha trajetória fazendo os dimensionamentos a partir desse método, que é o método da insolação. Então, vamos começar aqui, pessoal, a aula propriamente dita. Vamos começar pela parte agora do dimensionamento, certo? Então, pessoal, para fazer um dimensionamento, deve-se ter uma boa noção do consumo ativo local, certo, pessoal? Vou só colocar aqui a minha canetinha bem rapidinho. Pronto. Então, pessoal, a primeira coisa que nós devemos ter noção do local é o consumo ativo, ok? Porque, como a gente viu na aula passada, as resoluções 482 e 687, elas dão as diretrizes para a questão do abatimento do consumo do consumidor, certo? Então, a primeira grandeza, o primeiro fator que o projetista deve analisar para começar o seu dimensionamento é fazer uma análise do histórico de consumo ativo daquele local, certo? Quanto tempo de histórico a gente necessita? Basicamente, para fazer um dimensionamento bem preciso, nós necessitamos de um histórico em torno de 1 ano com relação ao consumo da unidade consumidora. Essa informação a gente vê na própria conta de energia do cliente, certo? Aquele cliente que você já conseguiu conversar, já fechou o projeto. Então, quando você começa o projeto, a primeira coisa que você deve pedir ao cliente é a conta de energia dele, para você ter a ideia do histórico de consumo daquele cliente, ok? Então, esse é o primeiro fator que influencia no dimensionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede, é o histórico de consumo ativo, tá? Então, pessoal, a partir do consumo local, pode-se estimar o tamanho necessário do gerador fotovoltaico, que a gente viu ontem, que o gerador fotovoltaico é uma organização de painéis em série e em paralelo, de modo a constituir uma potência necessária para que a gente consiga ter esse abatimento desse consumo ativo, certo? Então, esse consumo ele vai ser importante para que a gente consiga estimar esse gerador fotovoltaico a partir dos métodos que eu vou explicar para vocês, ok? Então, o gerador fotovoltaico a ser utilizado com o abatimento que se deseja conseguir, certo? Esse abatimento na conta de energia, que é o objetivo do sistema fotovoltaico conectado à rede, ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Vai depender de quanto o tamanho do projeto e também de quanta disponibilidade de telhado e também de recurso que aquele cliente ele deseja utilizar para um sistema fotovoltaico. Mas, geralmente, em residências, em comércios, o gerador fotovoltaico ele é instalado para abater totalmente aquele consumo e aquela geração que sobra, que a gente chama de créditos, aí pode ser utilizado para meses conseguintes, que a norma, a resolução, no caso, ela permite isso, os créditos que forem
gerados no mês, eles podem ser utilizados a meses posteriores ou podem ser utilizados em outras unidades consumidoras, tá bom? Pessoal, em geral, os sistemas fotovoltaicos são utilizados para abater completamente, como eu falei, certo? O consumo de energia ativa, quando possível, ok? Pela disponibilidade da área para os módulos, ok? Quando a gente tem a possibilidade de uma disponibilidade razoável para a instalação dos módulos fotovoltaicos, a gente tem essa possibilidade de conseguir abater a conta de energia do cliente, certo? Mas é como eu falei, isso varia bastante. Se eu posso ter uma área de disponibilidade para os meus módulos suficiente, eu posso não ter. E aí, se eu não tiver essa disponibilidade suficiente, eu não vou abater 100% ou praticamente 100% daquele consumo, ok, pessoal? Porque eu não vou ter área suficiente para a instalação dos módulos, ok? Só um adendo. Eu falo abater completamente, mas a gente sabe que não ocorre não zera o consumo de energia. O que acontece é o quê? A geração do meu sistema, ele vai abater completamente o meu consumo, mas no final o cliente ainda paga o que a gente chama de custo de disponibilidade. Então, quando eu falo 100%, eu falo 100% do consumo e não do custo de energia, certo? Que o custo de disponibilidade é uma taxa que a concessionária cobra para que o cliente utilize a sua rede elétrica, ok, pessoal? Beleza? Então, basicamente, o que nós precisamos ter de início para um dimensionamento é o consumo ativo daquele local ou daquele cliente, tá? Pessoal, para realizar o dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede, a gente pode seguir alguns passos, certo? Uns passos bem simples, uma espécie de investigação. O levantamento do consumo ativo, como eu falei agora no slide anterior, deve ser realizado pelo projetista, tá? O levantamento das características locais, pessoal. O que são essas características locais? Se eu não vou ter a presença de sombras, certo? Porque a gente viu na aula passada que as sombras, elas não são interessantes para a geração fotovoltaica, porque aí eu não tenho a radiação solar sendo captada e eu não vou ter geração suficiente para aquele local, certo? Então, o projetista, no momento que ele vai fazer a investigação para começar o projeto, ele tem que ver essa questão do sombreamento, olhar naquele local, ver se tem zonas de sombreamento no telhado, ou ver se tem zonas de sombreamento em alguma parte do local onde vai ser instalado o sistema fotovoltaico, certo? Outro ponto aqui que a gente necessita, pessoal, de analisar é o que a gente chama de ângulo de azimuth. O que é esse ângulo de azimuth? Esse ângulo de azimuth é um ângulo no qual a orientação do local está relacionada com o norte geográfico. Ok, pessoal? A gente vai ver, quando eu estiver falando do radiassol, que esse ângulo de azimuth, ele provoca uma mudança na irradiação do local à medida que eu vou mudando a orientação desse local com relação ao norte geográfico. Ok? Então, o projetista também deve ter em mente essa característica aqui, que é o ângulo de azimuth. E, por fim, pessoal, uma outra característica que o projetista deve ter em mente é o ângulo de inclinação do painel, certo? Ângulo de inclinação. Ok? Inclinação do painel. Por quê? Porque esse ângulo de inclinação também vai ser importante na captura dos raios solares e na transformação da energia solar em energia elétrica, tá, pessoal? Então, o ângulo de azimuth e o ângulo de inclinação no painel são determinantes para a irradiação a ser captada pelos painéis, ok? Eu vou apagar aqui que ficou em cima do tópico. Determinação da potência do gerador. Então, quando eu tenho o levantamento do consumo e eu faço o levantamento das características locais que eu mencionei agora, a gente utiliza um método, certo? Que, no caso, eu vou explicar a vocês 2 métodos, mas eu vou dar uma preferência pelo método da insolação, que você vai ser capaz de determinar a potência do gerador fotovoltaico
necessário para aquele consumo ativo que você fez o levantamento, tá bom? Determinação de qual string box vai ser utilizado, certo? Isso vai depender do quê? Isso vai depender da potência do gerador e também da forma que você, projetista, organiza as strings ou o conjunto de painéis em série, ok? Se eles são independentes ou se eles são em paralelo, ok? Isso vai depender da organização e também da potência do meu gerador. Como a gente viu, a gente tem alguns limitantes. Por exemplo, a corrente da chave seccionadora, ela é um limitante para o meu sistema fotovoltaico. A corrente contínua que o gerador fotovoltaico tende a gerar, ela tem que ser menor do que a corrente da chave seccionadora da string box, por exemplo. Então, esse é um fator que o projetista ele deve também ter em mente, ok? A forma com que o sistema fotovoltaico ele é organizado, certo? Se eles são em paralelo, se são em strings independentes, e também com relação às características elétricas da string box, tá? Determinação da potência do inversor de frequência. Galera, a gente vai ver, quando eu estiver falando do dimensionamento do inversor de frequência, um fator que a gente chama de FDI, tá? Isso aqui é muito importante, que é o fator de dimensionamento do inversor, ok? Esse fator de dimensionamento do inversor, ele é um fator adimensional, é um número adimensional, que você tem uma relação da potência do inversor com a potência do meu gerador fotovoltaico, ok? Beleza? Eu vou explicar mais na frente, mas já adiantando, o inversor deve ter a potência igual do gerador? Nem sempre, certo, pessoal? Nem sempre isso precisa ocorrer, ok? Geralmente o inversor ele pode ter uma potência menor do que o gerador fotovoltaico, tá? Dimensionamento dos dispositivos de proteção em corrente alternada, que seria basicamente o DPS e o disjuntor termomagnético a ser usado. Se o inversor for trifásico, utiliza o disjuntor trifásico e utiliza-se 4 DPS. Se for um inversor monofásico, utiliza-se um disjuntor monofásico e 2 DPS, ok? Isso daqui, pessoal, seria basicamente a parte de dimensionamento de disjuntores de instalações elétricas, certo? Quem já pagou instalações elétricas ou esteja pagando aí, quando a gente faz aquele dimensionamento dos condutores e depois a gente vai dimensionar os disjuntores, é a mesma coisa, ok? É o mesmo cálculo, é a mesma lógica. A gente utiliza uma relação para a proteção contra sobrecargas, né? E a gente utiliza a lei de Joule para a proteção contra curtos-circuitos, certo? Então, basicamente, esses seriam os passos para o dimensionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede que o projetista deve seguir. Pelo menos, é uma ideia minha que era o que eu seguia quando eu fazia os dimensionamentos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Começando pelo levantamento do consumo. Pessoal, de início, o projetista deve conhecer o consumo ativo do local, ok? Então, dessa forma, é possível estimar o regime de geração do sistema a ser utilizado, certo? Para abater esse consumo. Então, se eu não tenho uma noção básica do consumo ou uma estimativa de consumo daquele local, eu não tenho como iniciar o projeto de um sistema fotovoltaico conectado à rede, certo? Porque o objetivo básico do sistema fotovoltaico é o abatimento no consumo ativo do local, certo? Então, se eu não tenho essa estimativa de consumo, eu não sei qual seria o meu gerador fotovoltaico a ser utilizado, certo? Então, o consumo local, pessoal, pode ser observado no histórico de consumo presente nas faturas de energia, ok? Então, esse fator para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, ele é muito fácil de encontrar nas contas de energia dos clientes, certo? Ok? Como eu falei no início da aula, quando você vai começar a fazer um projeto de sistema fotovoltaico, a primeira coisa que você deve pedir ao cliente é a fatura de energia dele, certo? Para você ter uma noção de como se comporta o histórico de consumo dele e aí você poder estimar qual o tamanho necessário do meu sistema fotovoltaico. Pessoal, geralmente, como eu falei, o levantamento é realizado num período de 1 ano, analisado
do sistema mês a mês, ok? Como uma estimativa de consumo prévio para a unidade consumidora. Então, o tempo mínimo que pelo menos eu utilizava e o que é utilizado aí no mercado, o tempo mínimo a ser analisado com relação ao histórico é em torno de 1 ano com relação ao histórico do cliente, certo? Então, na conta de energia, sempre vem aquele histórico de 12 meses do cliente. Aí você pega aquele histórico, faz o cálculo em cima daquele histórico que está lá na conta de energia dele. Então, pessoal, o projetista também deve saber a modalidade tarifária do cliente, certo? Da unidade consumidora, se ela é monômia ou se é binômia. Pessoal, só para lembrar, monômia é aquela forma de cobrança da tarifa que eu tenho somente o consumo, né? O consumo ativo, ok? Que são para consumidores de baixa tensão, tá? Baixa tensão. E binômia, eu tenho a cobrança da demanda contratada, certo? E do consumo ativo também. Ativo, ok? Beleza? E em alguns casos eu também tenho um consumo reativo, mas o consumo reativo ele não vai ser utilizado para o dimensionamento do sistema fotovoltaico. Somente o consumo ativo, tá bom, pessoal? Beleza? Então, esse tipo de cobrança aqui geralmente é utilizado para clientes de alta ou média tensão, tá? Alta ou média tensão, ok? Beleza? Então, a gente chama de cobrança de tarifa binômia, porque eu tenho a cobrança da demanda contratada e também do consumo ativo. Beleza, pessoal? Só para a gente ter uma diferenciação do que seria essas modalidades tarifárias, tá? Por que que isso é importante com relação ao projetista saber? Porque é o seguinte, a relação do cálculo dos créditos de um cliente de baixa tensão, ela é diferente do cálculo dos créditos de energia com relação ao cliente de tarifa binômia, certo? Eu vou ter uma pequena diferençazinha, porque o cliente da alta tensão, ele tem um fator que ele chama lá fator de correção, certo? Um fator de correção com relação à geração que é aplicado à geração real do meu sistema, e aí eu consigo abater do meu consumo, certo? Eu vou explicar isso quando eu estiver falando da parte dos créditos, na aula de hoje. Então, eu tenho aqui duas figuras, eu retirei aqui de um cliente, quando eu fiz um projeto para ele, mostrando aqui a modalidade tarifária dele. Eu tenho aqui o B1, residencial e monofásico, ok? Então, ele é baixa tensão, o B representa a baixa tensão, ok? E monofásico porque ele é fase neutra, ok, pessoal? Beleza? Então, ele era tarifado pela modalidade tarifária binômio, ou monômia, desculpa, pela modalidade tarifária monômia, ok? Por ser de baixa tensão. Aí aqui, pessoal, na figura da direita, eu tenho aqui, nessa parte, ó, o que é o mais importante para o projetista começar o seu projeto, que é o histórico de consumo. Então, eu tenho aqui todo o consumo aqui do cliente, era de 2018 até 2019, junho de 2018 a junho de 2019, certo? E com essa estimativa aqui de consumo, a gente pode tentar prever o tamanho do meu sistema fotovoltaico e também prever a geração desse sistema fotovoltaico a partir desse comportamento do consumo do cliente, ok? E isso é encontrado facilmente na conta de energia. Então, vamos lá. Levantamento das características locais, pessoal, agora. Então, o levantamento do local é basicamente investigar e determinar alguns pontos. Que pontos são esses? Possível determinação da inclinação dos painéis. Então, pessoal, por que isso é importante? Pelo seguinte fato, se o cliente ele tiver somente o telhado da sua casa, o telhado do seu comércio disponível para instalar os painéis, eu vou ter que utilizar a inclinação dos painéis no telhado, certo? E dimensionar o meu gerador fotovoltaico com aquela inclinação.
Agora, se o cliente ele tem uma disponibilidade de um terreno lá, que eu possa colocar o meu sistema fotovoltaico no solo, aí eu posso determinar uma inclinação que seja legal para o meu sistema e colocar no solo, ok? Então, primeira coisa que o projetista deve analisar é a possibilidade de qual inclinação eu posso utilizar no meu sistema fotovoltaico, ok? A literatura padroniza a seguinte coisa: quando eu tenho um sistema basicamente instalado ao solo, a literatura preconiza isso aqui: a latitude do local, certo? Mais 10 graus, certo? Mais 10 graus de inclinação, certo? Mas isso é só uma ideia que a literatura nos passa, ok? O projetista ele vai ter que se adaptar à situação, ok? Como eu falei, eu posso ter um sistema fotovoltaico sendo instalado num determinado telhado com uma determinada inclinação, certo? E aí eu vou ter que saber qual é a inclinação daquele telhado e colocar essa informação no meu dimensionamento. Como eu falei também, pessoal, o azimuth local, ok? Então, o azimuth, só explicando novamente, o azimuth tem a inclinação da localidade com relação ao norte geográfico, certo? Então, vamos imaginar aqui a Rosa dos Ventos, né? Vamos dizer que isso aqui seja a Rosa dos Ventos. Eu tenho aqui o norte, e aqui eu tenho o sul, o leste e o oeste, né? Então, vamos dizer que a minha edificação ela está orientada nesse sentido aqui. Vamos dizer que seja 45 graus aqui, certo? 45 graus aqui com relação ao leste. E ele tem uma inclinação também 45 graus com relação ao norte, ok? Pessoal, o que é o ângulo de azimuth? O ângulo de azimuth é essa inclinação do local, certo? Com relação ao norte geográfico, ok? Como eu posso determinar isso? Eu posso determinar isso através de uma foto do Google Earth, certo? Por exemplo, eu posso ter aqueles aplicativos de bússola para saber qual é a inclinação com relação ao norte geográfico, tá? Mas eu aconselharia utilizar sempre essa inclinação do azimuth, ok, pessoal? Muitas empresas não utilizam, pelo menos eu já vi, né? Não utilizam essa inclinação que a gente chama de inclinação azimutal, certo? Eles utilizam basicamente a inclinação do painel, às vezes nem utilizam a inclinação do painel, já vi isso, e utilizam um valor de radiação padrão, ok? Mas quando eu mudo a inclinação do painel e mudo essa inclinação do meu ângulo de azimuth, eu também vou ter uma mudança na radiação local, certo? Devido à inclinação dos raios solares naquele local, ok? Beleza? Então, isso é um fator muito importante na hora do dimensionamento, determinar a inclinação azimutal do local, certo? Possíveis locais de sombreamento, como eu falei, certo, pessoal? O sombreamento ele é sempre danoso à geração, certo? Então, o projetista deve investigar o local se não tem sombreamento naquele local, naquele telhado, ok? E se tiver, o que é que eu vou fazer? Se tiver alguma ocorrência de sombreamento, eu posso movimentar o meu sistema fotovoltaico para locais onde eu não tenho a sombra, eu posso mudar a orientação dos meus painéis, certo? De modo a fugir desse sombreamento, ok? Eu posso utilizar o que? Os microinversores, como eu falei ontem. Os microinversores, eles são inversores que fazem um monitoramento painel por painel, ok? Eu não tenho painéis ligados em série, eu tenho os painéis ligados em paralelo diretamente com o microinversor. E aí, aquele painel que possivelmente possa ser sombreado em algum horário do dia, ele vai ser, não vai contribuir tanto para a perda de geração como se eu tivesse uma string de painéis em série, ok? Quando eu tenho um string de painéis em série, se um painel ele for sombreado, os demais painéis eles são afetados, ok? Então, são alternativas que o projetista deve ter em mente para questões da obra do sistema fotovoltaico, ok?
Existem softwares, pessoal, que podem fazer essa análise de sombreamento, como o Revit. Quem sabe usar o Revit aí tem um recurso muito legal do Revit com relação ao estudo do sombreamento. Tem um software mais simples, que é o SketchUp, que, se eu não me engano, é um software que tem sua versão gratuita, eu acho que a partir da versão 2017 para estudantes, certo? E ele também faz essa análise de sombreamento, ok? Beleza? E aí eu posso estimar o comprimento da sombra em determinados dias, em determinados horários, certo? Ok? Então, é muito interessante fazer essa investigação com relação ao sombreamento do local, tá? Outro ponto, onde serão instalados os painéis, ok? No caso, se é no telhado, se é no solo, tá? Onde vai ser colocado a proteção CA e CC, ok? Se for um inversor grid tie, geralmente a caixa de proteção CA e a caixa de proteção CC, eles são muito próximos do inversor de frequência, ok? Bem como também saber onde colocar o inversor ou os inversores de frequência. Pessoal, por que isso é importante? Quando nós estamos fazendo um projeto de sistema fotovoltaico, como eu falei ontem, é muito importante ler o manual do inversor de frequência e também dos demais equipamentos, certo? O manual do inversor de frequência, eu acho que no final da aula a gente vai dar para mostrar um dos manuais que eu tenho, para vocês terem uma ideia. O manual, ele preconiza o seguinte: colocar o inversor de frequência em locais onde eu não tenha grande insolação em cima do próprio inversor. Então, vamos imaginar aqui que o inversor ele está nessa parede aqui, certo? E eu não tenho uma cobertura que faça uma sombra para ele aqui, por exemplo. Ok? Beleza? Os manuais, eles pedem o seguinte: colocar o inversor onde eu tenho uma cobertura suficiente para que o inversor ele não fique exposto à insolação durante o dia. Ok? Isso é só uma precaução do fabricante com relação ao inversor, certo? Porque ele já tem uma proteção externa bem adequada. Se não me engano, as proteções dos inversores são IP65, que é uma proteção já é uma proteção bem adequada para esses ambientes mais externos, certo? Com sol e chuva, tá? Mas geralmente os fabricantes pedem que os inversores sejam instalados em um local que eu tenha alguma cobertura do sol, alguma cobertura da insolação sobre esse inversor, tá, pessoal? Então, é importante também seguir essas diretrizes do manual para que o inversor de frequência tenha a maior vida útil possível. Então, pessoal, só explicando aqui, a inclinação do gerador fotovoltaico dos meus painéis, assim como a inclinação do azimuth do local, é muito importante, pois determinam a irradiação média anual, não anula, é anual, certo? Foi aqui um erro de digitação, anual ou mensal do local. Então, pessoal, a gente vai ver no decorrer dessa aula que eu vou mostrar o radiasol, vou mostrar como ele se comporta. O radiasol é um software que determina a irradiação solar para determinados locais, com determinadas inclinações e também determinadas inclinações do ângulo azimutal. Quando eu falo inclinação, é inclinação do painel, e quando eu falo da outra inclinação, é inclinação do ângulo de azimuth, certo? E aí, à medida que eu vou mudando essas inclinações, eu vou variando também a irradiação daquele local, certo? A informação da irradiação, pessoal, é importante para a determinação da quantidade de painéis ou módulos fotovoltaicos a serem instalados no local para que atenda às necessidades da unidade consumidora, ok? Então, essa irradiação ela vai entrar principalmente no cálculo do dimensionamento do método da insolação, ok? Que eu vou passar para vocês hoje, ok? O método da máxima corrente também tem precisa dessa informação de radiação? Sim, mas ele utiliza uma outra informação que a gente chama de horas de sol pleno. Quando eu estiver falando dos métodos, a gente vai entender melhor. E o outro ponto a ser analisado é o sombreamento, né? Como eu já falei para vocês, pois o projetista deve organizar, pessoal, os painéis
de forma a evitar o máximo de sombreamento possível, ok? Pessoal, como eu falei, ó, em caso de dúvidas, o projetista pode utilizar softwares de desenhos, certo? Geralmente são desenhos em 3D, que tem o recurso de mostrar a inclinação do Sol durante o ano, ok? Então, se você mesmo assim chegar ao local e você tiver alguma dúvida com relação ao sombreamento de alguma coisa, por exemplo, uma caixa d'água, um prédio vizinho, uma platibanda, né, nas casas de hoje, aquelas casas totalmente retas, geralmente as pessoas quando constroem fazem o que a gente chama de platibanda, né? As platibandas durante o dia também podem provocar sombras, ok? Então, se você tiver ainda dúvida com relação à sombra, pode-se utilizar os softwares como eu já citei. O SketchUp é um software bem simples, bem intuitivo, certo? É o que a galera utiliza aí nos seus projetos, já vi muito. Quando eu também fazia os projetos de energia solar fotovoltaica, quando a gente precisava fazer análise de sombreamento, um dos meus sócios, que era responsável por essa análise e também pelos desenhos do projeto, ele fazia esses desenhos no SketchUp e a gente colocava determinados dias do ano para ver quais eram os piores momentos com relação à sombra, certo? Então, o SketchUp ele é bem simples de se manusear e é muito utilizado aí para o pessoal que está começando, certo? O pessoal que está começando utiliza muito SketchUp para ver o sombreamento. O Revit já é um programa um pouco mais elaborado, mas ele também tem esses recursos de você conseguir determinar qual é a inclinação dos raios solares com relação àquela localidade e a sombra que esses raios solares podem provocar naquela edificação, e entre outros softwares e projetos solares, como o PVSYST, por exemplo. Se eu não me engano, o PVSYST também faz essa análise de sombreamento, ok, do local. Mas é um software que eu pouco utilizei, eu só utilizei ele uma vez, alguém me mostrou, mas são softwares comerciais próprios para esses sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então, para quem está começando, pessoal, eu indico começar com o SketchUp, se você tiver alguma dúvida com relação ao sombreamento. Quem for craque aí na parte do CAD e souber usar o Revit, pode usar o Revit também. Eu acho que fica até mais interessante. Você pode fazer um projetinho em 3D, mostrar para o seu cliente, vai ficar, os seus painéis vão ficar nessa orientação, porque se eu não colocar nessa orientação, eu vou ter um sombreamento nessa parte do seu sistema. E aí você pode convencer melhor aquele cliente que você está tentando angariar o projeto, certo? Mas de início, quem não tiver muito domínio do Revit, pode começar com o SketchUp, porque ele é um software bem simples. E tem vários tutoriais aí pelo YouTube mostrando como você pode fazer essa análise de sombreamento com o SketchUp, tá? Pessoal, o projetista também deve analisar o local para proteger os inversores de chuva e de insolação, como eu falei, né? O manual preconiza, geralmente, essa proteção dos inversores contra chuva e contra sol, tá? No caso, chuva e insolação intensa, como também altas temperaturas. Pessoal, uma coisa que eu vejo bastante, que eu acho, na minha opinião, como projetista que eu fui, de sistemas fotovoltaicos, é o seguinte: o pessoal, eles fazem o projeto e não dão o devido espaço para o inversor ele refrigerar, ok? Então, é muito importante que vocês, quando forem projetar, escolher um local adequado que o inversor, além de ser protegido contra chuva e contra sol, ele tenha a possibilidade de refrigerar, porque como ele é um equipamento basicamente eletroeletrônico, ele aquece pelo efeito térmico, efeito Joule dos equipamentos, ok? Então, é interessante que se coloque os inversores em locais ventilados, locais, se possíveis, abertos, para que ele tenha uma melhor refrigeração, certo? Ok? Mesmo ele sendo um equipamento robusto, mas é interessante colocar o inversor num espaço com que ele tenha capacidade de se refrigerar. O que eu vejo muito são projetos de pessoas que colocam
os inversores muito próximo ao teto, em locais totalmente fechados, sem ventilação externa, e aí o inversor ele começa a aquecer, naturalmente ele vai aquecendo, a temperatura vai aumentando, e isso daí pode provocar incêndios e também pode provocar a perda da vida útil dos inversores, certo? Apesar dele ter uma proteção também contra altas temperaturas, ok, pessoal? Um exemplo que eu posso citar, eu acho que aconteceu na própria UFESA de Mossoró, no primeiro sistema fotovoltaico lá de Mossoró, daqui de Mossoró, foi feito um cubículo de inversores. E os inversores, eles estavam aquecendo muito no decorrer do dia, certo? Mas não porque eles estavam sobre insolação intensa, mas sim porque eles estavam confinados num cubículo e não tinha a capacidade de refrigeração naquele local. E aí o que foi que fizeram lá? Eu acho que colocaram uma ventilação externa, de fora para dentro, desculpa, uma ventilação de fora para dentro, de modo que os inversores conseguiram entrar na temperatura normal de funcionamento, ok? Então, é uma dica para quando vocês forem escolher o espaço onde o inversor ele deva ser instalado, tá? Pessoal, estas recomendações devem ser analisadas para que os inversores operem de forma adequada, sem a ocorrência de possíveis problemas internos, certo? Quando um inversor desse queima, pessoal, não é fácil de se consertar, certo? E também é um equipamento muito caro. E aí, se um inversor desse entrar com problemas de alta temperatura, quando eles forem feitas a manutenção, aí o sistema fotovoltaico ele vai ficar inoperante, já que o inversor ele é o cérebro do sistema fotovoltaico, é o que faz a conversão do sinal CC para o sinal CA, ok? Então é interessante sempre escolher um bom local para o inversor.